Jeremias, capítulo 1, verso 11 até o verso 12. Amém? Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos na tua presença. Abrimos, Senhor, o teu livro santo e pedimos ao Pai a orientação do teu Espírito para que estas palavras venham de encontro com os nossos corações e faça-nos crescer diante de ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu acho que já falei algumas vezes, mas gostaria de relembrar aos irmãos que hoje nós não somos uma sociedade da leitura, nós somos uma sociedade da imagem. Então nós vivemos num mundo pós-letrados. Os letrados foram aqueles que estudavam livros, ficavam lendo a vida inteira, se colocavam dentro dos seus escritórios e liam muito, e aí tinham alguns que até tinham grandes bibliotecas, e dentro das bibliotecas eles aprendiam tudo lendo. Hoje a gente aprende tudo vendo, é verdade? Hoje nós não temos tempo para ler, nós queremos ver as imagens, e a imagem que passa na nossa frente, nós já decidimos logo se gostamos, se não gostamos, tal. E nós, para sermos sociedade da imagem, nós mudamos muito a forma de ser. Porque eu queria falar bastante com os jovens, eles estão querendo fugir, mas hoje eu não queria que eles fugissem. Então, nós temos uma questão que é a seguinte: nós não vemos, quando nós vamos aprender um conceito, quando a gente lia, o que a gente fazia? A gente lia uma frase, uma palavra, lia o parágrafo inteiro, depois a página inteira, depois as várias páginas e chegava ao fim da história, a gente aprendia a história. Hoje, na sociedade pós-letrada, nós vemos a imagem. Então, de cara, nós vemos a imagem do todo. Então, nós aprendemos a imagem como todo. Depois é que nós vamos ver os detalhes da imagem para a gente chegar à conclusão de quais são os detalhes que existem na imagem. Mas, primeiramente, nós temos a visão do todo. E, nesse texto, Jeremias fala, que vês, ou a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo, que vês, Jeremias? E Jeremias disse, vejo a vara de amendoeira, e aí o profeta, aí a palavra de Deus diz, disseste bem, porque Deus vela sobre a sua palavra. Eu tenho, sinceramente, uma preocupação muito grande, enquanto pastor, de que hoje nós tenhamos muita dificuldade de ver. E eu fiz alguns testes, eu dei algumas aulas, e aquele filme Matrix, eu passei umas 10 vezes, Mas toda vez que eu passava e achava assim, os alunos vão aprender tudo que eles viram, porque eles são da sociedade da imagem. Mas não é que eles não aprendiam, eles não viam detalhes que eu vi da primeira vez, e se eles fossem fazer um resumo, eles tinham 2 ou 3 imagens só que eles guardaram na cabeça e não tinham todas as imagens. E eu falei, puxa vida, eles são da sociedade da imagem e eles estão vendo menos que eu estou preocupado. Devo estar com algum problema, Porque, na realidade, também aprender a ver imagem é uma coisa importante. E hoje eu penso assim, nós temos muita dificuldade de ver todas as coisas. Domingo passado, nós falamos no final do culto sobre a manifestação, E aí nós temos várias interpretações das pessoas sobre as manifestações. E até de que algumas pessoas vão na manifestação por causa da manifestação. Não por causa dos propósitos, dos objetivos, mas eles vão
exatamente porque estão juntos curtindo, colocando no Facebook e tal, e aí eles estão lá para participarem deste momento. Então eu fiquei pensando num texto bíblico, que é aquele texto de Lucas. Lucas, o que ele fala? No Lucas capítulo 18, verso 35 a 43. Que tinha um homem que estava à beira do caminho, né? E Jesus, quando passava, ele era um homem cego, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, então ele falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí quando Jesus chegou para ele e perguntou: que queres que eu te faça? Aí ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então isso que eu torne a ver significa que ele já tinha tido a experiência de ver, mas que naquele momento ele estava tendo a experiência de não ver mais. Então que eu torne a ver significa que ele queria recuperar a visão que ele já teve um dia. Podíamos apresentar que muitas situações na vida, às vezes, nos deixam cegos. Por exemplo, temos um outro texto que Jesus tem um cego de nascença, onde Jesus cura um cego de nascença. Quando Jesus foi curar o cego de nascença, as pessoas perguntavam: mas Senhor, quem pecou? Foi ele ou a família dele? Ou foi os avós dele? Enfim, quem que pecou para que ele nascesse cego? Então eles queriam uma explicação para que a cegueira, né? Aí Jesus disse: não, ele é assim porque Deus vai manifestar a sua glória na vida dele. Então aí Jesus curou o cego de nascença. Então eu diria que nós temos o cego de nascença, que está na Bíblia inclusive. Nós temos aqui uma questão de uma pessoa enxergar antes e depois ficar cego. E nesse caso a pessoa ficou cega por quê? Será que ela teve alguma doença na vista? Porque às vezes a pessoa fica doente ou com outras doenças, principalmente diabetes hoje, né? E aí não cuidando acaba ficando cega. Enfim, naquele tempo já não sei se tinha diabetes naquele tempo, né? A Valquíria, se tem alguma pesquisa aí, né, Valquíria? Que se tinha diabetes ou não. Eu sei que a pessoa ficou cega. Ou na minha terra lá eles cortavam muita lenha com machado. E aí tinha aqueles casos, né, de que o cara estava cortando lenha, espirrou um pedaço de madeira e bateu no olho e o cara ficou cego de um olho. Enfim, eram formas de ficar cego. Uma pessoa que já enxergava ficar cego. Isso daí eu estou pensando para comparar o seguinte. Normalmente, uma pessoa que está cega, ela tem alguma coisa que não está funcionando corretamente. Por exemplo, ou é um nervo óptico, ou alguma coisa da retina, enfim, alguma coisa da formação da imagem que ela tem e que é um defeito. Eu diria que a gente, religiosamente, a gente também tem alguns defeitos. E eu espero que não seja um defeito de ter sido cego de nascença. Se bem que se for para que a glória de Deus se manifeste, amém, né? Mas que a gente, durante as nossas vidas, nós tivemos assim, experiências que não foram muito boas. Foram experiências amargas na vida, decepções terríveis, conflitos, e muitas vezes essas experiências falaram assim: puxa, Deus não existe. Deus não é tão presente na minha vida, Ele deixou acontecer isso. Fulano, aconteceu isso na vida dele, ciclano. Se Deus existisse, né? Por exemplo, tem gente que olha assim para a fome existente no mundo e fala: Deus não existe, porque a fome está presente. Ou olha a catástrofe, o tsunami, tal, e fala: Deus não existe. Eu considero isso como sendo um problema do nervo óptico da pessoa. Alguma coisa na estrutura de visão do que é Deus, ou de quem é Deus, para que ela não consiga enxergar Deus por causa de catástrofe. Não consiga enxergar Deus por causa desses acidentes da natureza ou dessas situações. Porque certamente se elas enxergassem e conseguissem separar Deus destas coisas e ter Deus apesar destas coisas, elas teriam uma forma diferente de enfrentar a vida, diferente de enfrentar os problemas, diferente de se conduzir como ser humano.
porque mesmo apesar de todas as dificuldades, elas conseguiriam não ser cegas. E aí elas não precisariam orar diante de Deus que eu possa ver. Mas, então, que nós possamos pensar, existe o cego de nascença, existe o cego fisicamente por questões de estrutura. Mas existe um outro cego, né, que vocês já sabem, e durante a minha juventude, muito se falava nesse outro tipo de cego, que é o cego lógico. É aquele assim, você fala assim, ó, você está vendo isso aqui? O cara fala, não. Mas não é que ele não está vendo a imagem, é que ele está vendo, mas ele não quer entender aquilo que ele está vendo. E nós temos aí, no meu tempo de escola, eu também tinha assim esses problemas, né? E a minha professora, pelo menos, ela tinha uma forma bem fácil de tirar essa falta de vontade de ver. Era tapa na orelha, né? E aí eu tinha que aprender. E aí eu acabei me descobrindo que com os tapinhas aí eu conseguia enxergar aquilo que ela queria mostrar para mim e enxergava bem, né? Mas era um tempo de educação um pouco diferente, né? Hoje nós temos uma educação muito refinada. Se você falar para o aluno assim, você é burro, aí você vai lá no final da escola e lá vai ter a reclamação que você xingou o aluno de burro, que você não está apto para ser professor. Porque o aluno não pode ser melindrado, o aluno não pode ser ofendido. Então, hoje a educação é bastante diferente. Então, o cego lógico não tem muito resultado com ele. Hoje você tem dificuldade para fazer que o cego lógico veja alguma coisa, porque mesmo que você mostre e ele não queira ver, ele não vai ver. Isso eu falo muitas vezes que a gente tem uma experiência religiosa, e na nossa experiência religiosa, muitas vezes a gente não quer ver uma série de coisas. Muitas vezes a gente não quer ver como Deus podia melhorar o nosso relacionamento. Eu não sou especialista em casamentos que não dão certo. Mas uma das coisas de casamento que não dá certo, que existe, é a seguinte: os caras brigam durante 5 anos, que tal, aí se ofendem, aí eles decidem separar. Aí chama o pastor para falar, vê se junta lá. Aí vai lá, o pastor vai para ver se junta. Mas chamou quando o quê? Eles já tinham se ofendido de tal forma que eles não conseguiam mais perdoar um ao outro. Eles não conseguiam ver que dava certo a vida se eles tivessem resolvido os problemas antes. Que dava certo viver junto se eles amassem um ao outro e conversassem todos os problemas antes. Então, normalmente um casal que não se dá bem e deixa para depois, eles viram cegos lógicos. Fala, não, mas eu não vou fazer mais, eu não vou me dobrar mais a essa situação. Eu não vou ter essa mudança de atitude. E muitas vezes a gente tem, não a mudança de atitude, mas a vida nossa espiritual, muitas vezes a gente também tem dificuldade para resolver determinados problemas, porque a gente também não quer ver. Espiritualmente a gente não quer ver. Então eu diria que a gente tem esse outro tipo de cego lógico. Mas o que eu queria gastar tempo, aliás, nesse tipo de cego lógico, eu gostaria de falar algumas coisas. Por exemplo, que nós podemos ser muito racionalistas e com a nossa razão nós não queremos ver a verdade religiosa. Nós não queremos ver o sacrifício de Cristo. Então é uma forma de ser um cego lógico. Nós também somos relativistas hoje. Nossa sociedade é muito relativista. Ah, não, hoje todo mundo tem que ser considerado como todos, eu não posso ter diferença ou ter verdades absolutas. Então, se eu não posso ter verdade absoluta, como que eu vou ter Cristo? Cristo é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Não existe cristianismo sem Cristo ser uma verdade absoluta. Então, eu preciso pensar um pouco mais na minha vida com Cristo. Ou eu tenho um defeito que é ser muito prático. E esse meu critério de praticidade, eu pergunto assim, a religião vai me dar quanto na vida? Não vai trazer dinheiro nenhum.
Porque hoje nós temos muitos religiosos que são religiosos por prática. Ah, se eu entrar nessa religião, aí eu vou ficar rico, então eu entro. Mas não é que a pessoa está vendo espiritualmente. Ela está cega espiritualmente. Porém, ela está fazendo um negócio. Ela está sendo um cego lógico. E também hoje existe o quê? Aquilo que é chamado de sincretismo. Que é que todas as religiões são boas. Elas podem se misturar. Por exemplo, pode misturar umbanda, candomblé com presbiteriano. Pode misturar metodista com quimbanda. Pode misturar espiritismo com catolicismo. Então, todo esse sincretismo religioso, e na pesquisa da ciência da religião, descobriram o seguinte, que uma pessoa pode ir na sexta-feira, como que chama aquele lá, teu vizinho? Umbanda, certo? Aí, no sábado, ele pode ir num culto da bênção, sábado à tarde. No domingo de manhã ele pode ir na escola presbiteriana, escola dominical presbiteriana. Aí no domingo à noite ele já quer uma igreja que seja mais chegada, assim, que tenha bastante gente, que todo mundo louve. Então isso se chama sincretismo religioso, mistura tudo, né? Essa mistura religiosa, ela muitas vezes nos deixa cego. Por quê? Eu não consigo divisar uma coisa ser diferente da outra. Tudo vai ser igual. Se tudo é igual, eu não estou enxergando direito. Pelo menos a boa visão diz que a gente tem que enxergar os detalhes, não é? É isso ou não? Aí, segundo a Valquíria falou, nós temos que, para ter uma visão, significa que a gente enxerga detalhe. De vez em quando, não sei se os irmãos percebem que eu vou ler um O, e aí o óculos fica meio fora de lugar, e eu leio outra palavra, né? Posso ler um A no lugar. Mas aí por quê? Foi um defeito de misturar as características do O, ela não fica tanta bolinha, né? Ou um P, eu leio como O, enfim, dá uma confusão danada. Mas eu diria que o cego lógico, ele tem esses problemas. E eu diria que nós, como Igreja de Cristo, muitas vezes hoje nós temos que ter uma visão e a gente podia perguntar, ou Deus podia perguntar para a gente, o que você vê? Será que a gente responderia como respondeu Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus disse o quê? Disseste bem, porque Deus vela sobre a sua palavra. Então significa que Deus faz cumprir as suas palavras. Quando a gente não vê cumprir as palavras de Deus na nossa vida, quando a gente não vê cumprir a palavra de Deus na nossa igreja, quando a gente não vê cumprir a palavra de Deus na nossa vida enquanto jovem, alguma coisa não está ocorrendo da vara de amendoeira, ou nós não estamos enxergando os detalhes, nós estamos misturando coisas. Nós estamos colocando tudo e colocando liquidificador e batendo tudo. Outra coisa que hoje, né, não nos permite ver muitas coisas é o tal do consumismo. E a gente hoje na escola dominical começamos a falar sobre dificuldades financeiras. Para falar de dificuldades financeiras, eu trouxe umas estatísticas do Brasil. Por exemplo, que o Brasil, né, gastou durante 2012 44% do seu imposto arrecadado com a dívida, que gastou 4,17% com a saúde, que gastou 3,34% com a educação. Então significa o quê? O governo não fez nada, né? Na área de educação, na área de saúde. Aí transporte gastou 0,7%. Nem 1% não foi. E, pasmem, a habitação o governo gastou 0,01%, que é 1% de 100%. Né? Então, o governo não fez nada pela saúde ou pela habitação em 2012. Então,
Quando a gente tem uma visão consumista, né, a gente passa a ser dessa sociedade hoje, que é a sociedade do crédito, né? Então nós somos sociedade do crédito, nós temos crédito, nós vamos comprar as coisas que nós queremos. Depois, se vamos pagar, já é outra parte, é outro departamento de pagamento, já é outro departamento, certo? O primeiro pagamento, o primeiro é o desejo de comprar e comprar. O segundo é se vai pagar ou não. Tanto é que 9,6% das famílias brasileiras, ou dos pesquisados brasileiros, eles disseram que não tem condição de pagar suas dívidas de carro, de casa, e que eles não vão conseguir pagar. Então, significa o quê? Esse consumismo, ele nos leva a ver uma realidade que não existe. É uma realidade fantasiosa, de gastar cada vez mais, de queimar o dinheiro cada vez mais e de comprar. Não só nos Estados Unidos, mas aqui também tem aquele pessoal que tem assim 5, 10 cartões de crédito. Mas se ele tivesse só para desfilar, estava bom. Gasta num, para daquele pagar o outro, para daquele outro pagar o outro, e fica assim, né? Então eu diria, essa cegueira lógica de realidade, muitas vezes, eu estou falando de forma financeira, mas muitas vezes é uma cegueira também espiritual. Nós achamos que se eu fizer a dívida, Deus vai ajudar a pagar. Não é verdade? Eu já tive assim, conversando com algumas pessoas, inclusive de uma das congregações, e a pessoa falou, não, Deus me deu a chance de comprar esse carro e Ele me deu o crédito. E Ele vai me ajudar a pagar. Tudo bem, eu acho que até Deus gosta de abençoar os seus filhos, mas a gente acaba tendo um relacionamento com Deus, que depois esse mesmo consumo que a gente fez, a gente não consegue pagar e fala, Deus não me ajudou. Então vira aquele primeiro cego lá, que é um acidente na vida, que não gostou do que Deus fez por ele. Mas é exatamente essa questão de divisar corretamente aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então nós precisamos pensar hoje como divisar as coisas que são de Deus e as que não são de Deus. Poderíamos falar também, por exemplo, que hoje nós temos também, e o mundo tem, e a televisão passa muito essa ideia, que se chama humanismo, que é a crença de que o homem é o valor mais alto do universo. Então o homem, ele é senhor do universo. Então Deus fica em segundo plano, porque se o homem é primeiro lugar, Deus fica em segundo plano. Então, muitas vezes as pessoas não têm Deus em primeiro lugar, porque o homem é muito cheio de si, prepotente, criatura em lugar do Criador. Então, não enxerga a realidade espiritual da vida dele. Não tem visão espiritual nenhuma, cego espiritualmente falando. E a última coisa que eu gostaria de falar é uma coisa que aconteceu e eu até aproveitei e passei na minha prova terça-feira passada e eu vou passar a mesma prova para vocês. É brincadeira. Mas eu vou dizer algumas das coisas que estão nesse texto, que é um texto do New York Times, do dia 18/6, às 9h45, foi o momento que eu peguei, e que vai coincidir aí com um pouco do que as pessoas gostam aí, principalmente dos adolescentes. Smartphones podem estar nos tornando 20% mais burros. Certo? E aí tem uma pesquisa que diz assim, primeiro algumas considerações. Escritores antigos, eles decidiam morar em lugares afastados, para que eles tivessem raciocínio melhor para escrever os seus livros. E tinha também, por exemplo, alguns artistas que eles também faziam retiros, e hoje também fazem retiros, para ficar sem o acesso da rede sem fio. Porque ele acha que a rede sem fio não vai permitir que ele desenvolva bem a ideia. Então ele tem que se retirar e não usar o equipamento. Porém, descobriram o seguinte, que muitas vezes as pessoas se surpreenderam quando elas ficaram sem a rede sem fio. Elas ficaram desconectadas do mundo. Então a própria reação deles foi assim, puxa vida, não estou vivendo mais.
estou desconectado. Como se a vida fosse a conexão, né? E então aí descobriram que há uma doença, que é ansiedade provocada por não estar em um hotspot. Então, você não estando numa rede sem fio, que é um negócio ligado online, né? Porque quando você faz e-mail, o que é? Você manda o e-mail, aí a pessoa 2 dias depois, ou nem 2 dias depois, uma semana depois, no caso para mim, né? Uma semana depois responde, né? Mas no caso do hotspot, você passa a mensagem na hora e a outra pessoa já está lá do outro lado respondendo a mensagem. Ou outros hotspots que você tem hoje como software, de você fazer o celular virar um rádio, onde você fala e o cara ouve lá e responde aqui e tal. Fica quentíssimo, hotspot, certo? Então, é uma coisa assim que isso daí tem provocado essa ansiedade provocada por hotspot, né? Então, teve um fulano que ele tirou, chamado Jonathan Franzen, que ele retirou o cartão da rede sem fio do seu computador. Ele falou, não quero mais estar ligado o tempo todo. Isso me atrapalha no meu serviço. Colocou uma rede cabeada. Aí, quando ele colocou a rede cabeada, ele descobriu que estava do mesmo jeito. Que ele ia para o computador, não conseguia fazer nada, porque aí ficava olhando no computador, procurando, que o Google sabe tudo, não sei se vocês sabem. Você perguntar para o Google, não sabe alguma coisa, pergunte para o Google, né? E ele vai te responder. E aí ele disse que ele ia fazer o trabalho dele, mas não conseguia, porque ele ficava no Google, né? Ou ele fazia alguma outra atividade, joguinho, sei lá, né? E não conseguia. Aí o que ele fez? Ele cortou o cabo da rede sem fio e falou, meu computador é uma máquina de escrever agora. Porque ele não conseguia trabalhar. Então, na pesquisa de 2 americanos, um chamado Sullivan e outro, não achei o nome aqui. Eles chegaram à seguinte conclusão. Eles são da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e eles chegaram Pensilvânia. E eles chegaram à seguinte conclusão: que as pessoas que estão no smartphone, elas têm uma concentração diferente daquilo que funciona o cérebro. Que o cérebro humano, ele tem limite de prestar atenção. É engano esse negócio que você faz 500 coisas ao mesmo tempo e dá conta de todas ao mesmo tempo. Que isso daí não é verdade, é mentira. E não sei se vocês já viram, o pessoal aí que vê de vez em quando as imagens na televisão, pode até, ou no YouTube, pode até ter visto um vídeo que passava, e que passou também na televisão, que era um vídeo onde tinha algumas pessoas, aí passava um homem vestido de gorila, e aí depois a repórter saiu perguntando, você viu o gorila que passou aqui? Ninguém tinha visto o gorila. Aí chegaram à conclusão de que o cérebro humano, ele é capaz de registrar não todas as coisas, só aquilo que ele está focado. Então já chegaram à conclusão que os telefones, os nossos celulares, eles provocam mais acidente de carro do que mesmo a bebida. Que o uso do telefone em carro já provocou muito mais acidente do que a própria bebida. E então, e também que a pessoa tem uma outra doença que se chama... E agora? É que não chama déficit desatencional, mas chama a pessoa cegueira desatencional, que ela é cega porque não presta atenção. Então hoje nós temos entre as crianças um índice altíssimo, né,
de crianças que não conseguem prestar atenção na escola, não conseguem aprender por causa desta cegueira desatencional. Continuando lá, os pesquisadores, eles disseram o seguinte, que eles conseguiram medir o cérebro perdido, a capacidade do cérebro perdida por causa do smartphone. E aí, pela interrupção, através de um telefonema ou de um e-mail. Então vamos supor, o cara estava fazendo uma tarefa lá, aí recebi um e-mail. Opa, chegou um e-mail para mim. Deu uma defasagem de 20%. Dele saber, ele não precisava ler o e-mail, dele saber que chegou o e-mail. E o exercício que ele estava fazendo, ele perdia 20% da capacidade de resolver o problema. Só de saber que chegou o e-mail. Ou telefonar. Aí o cara estava lá concentrado, aí telefonaram, aí ele perdeu a sequência daquilo que ele estava pensando. Então eles foram tendo uma defasagem nessa pesquisa de 20% daquilo que os outros que não tinham telefone e nem e-mail foram resolvendo. Então o grupo que estava fazendo testes, eles chegaram a essa conclusão de que o cérebro realmente não consegue registrar tudo como imaginam as pessoas. Existem evidências de que não são tão viciados em novas mensagens de texto, escreveram, mas na verdade elas também nos roubam a energia cerebral. Então elas pegam também a energia do cérebro para se gastar, que o cérebro teria para gastar. O problema de monitorar o telefone celular e caminhar sem tropeçar também foi um teste. Só que hoje você tem um programa do Google que você pode, chamado Glass, que você pode caminhar e não tropeçar, olhando o celular sem tropeçar, né? Porque o Glass, ele te dá uma visão do que você tem pela frente, e o Glass significa vidro, né? E aí você tem praticamente a mesma possibilidade de estar vendo tudo. A integração sem os olhos e sem as mãos, segundo os pesquisadores, essa integração é impossível. Que o cérebro não consegue fazer a integração sem os olhos e sem as mãos. Quer dizer, toda vez que você vê, teu cérebro registra, toda vez que você age com a mão, teu cérebro registra. Mas fazer uma integração de funções sem o cérebro e sem mão, sem visão e sem mão, não é possível. O cérebro não consegue manter isso daí. Então, o problema também é que olhar e ver não é a mesma coisa. Então, às vezes você fala, não, mas eu estava olhando. Mãe, eu estava olhando. Né? E não é verdade. Não é a mesma coisa você olhar, porque você está olhando e não está vendo. Então são coisas que estão descobrindo hoje, né, praticamente, recentemente, que são coisas que são que nós podíamos dizer aos nossos jovens. Queremos tecnologia? Queremos tecnologia. Lógico. Queremos que o homem domine sobre a tecnologia. Então nós temos hoje os cegos espirituais, porque eles estão também tendo as informações de celular, de Facebook, de pessoas que não entendem nada de religiosidade, que não têm uma visão espiritual correta das coisas bíblicas, que misturam todos os textos, e que são textos bonitos, são poesias bonitas, porém não têm um ensinamento correto sobre Deus. E muitas vezes nossos jovens participam disso aí. Então nós estamos tendo cegueira espiritual por não estarmos atentos e verificando as diferenças entre as coisas que existem no nosso mundo. Então, se hoje a palavra de Deus viesse, que vês, Jeremias?
Deus vela sobre a sua palavra. Era isso que a gente teria que estar vendo, né? Mas muitas vezes a gente misturou tudo. Muitas vezes a gente foi levado por todas essas outras coisas. Então eu não sou contra a tecnologia, dou aula de tecnologia apesar dos meus cabelos brancos. E quando eu chego na classe, os alunos falam, né? Eles dão risada, porque tecnologia é o cara novo, né? O cara que entende tecnologia é jovem, né? Tá lá, né? Esse cara é bom. E eu falo para ele, vocês têm o conhecimento da tecnologia do touchscreen. Porém, o meu conhecimento de tecnologia é como fazer um software para fazer o touchscreen. É diferente. Então, é como produzir um programa para que o programa faça aquilo que você quer através das suas digitais. Então, foi o tempo que eu programei para a empresa, programei para linguagens visuais. Então, são coisas diferentes. Então, o que nós queremos dizer aos nossos jovens? Jovens, vocês podem ter cegueira espiritual não conseguindo prestar atenção no que a mensagem de Deus fala ao coração de vocês. Porque eu tenho na classe, muitas vezes, aluno, os dois estão na classe, mas um está mandando mensagem para o outro. E eu espero que na igreja só mandem mensagem se Deus está mandando uma mensagem, né? Senão nós vamos ter esse déficit. Nós vamos ter essa desatenção, nós vamos ter esta perda espiritual, porque nós não conseguimos dominar nem o celular. E segundo Einstein, ele disse que quando o homem fosse dominado pela tecnologia, ele seria ignorante. Então nós temos que alertar os nossos jovens para mesmo na faculdade ou nas escolas, mesmo tendo um celular potente na mão, né? Não precisa ser escravo do negócio. Isso aqui acessa tudo. Dá para ver tudo aqui. Página de internet, dá para mandar mensagem agora aí para vocês. Tudo bem. Mas só usamos quando vamos usar, né? E usar corretamente. Então eu diria assim, nós temos uma perda de cérebro, porque o cérebro não capta dessa forma que a gente imagina. Então isso é questão física, é uma questão de cegueira física. Essa desatenção que existe hoje é uma cegueira física. E também nós podemos dizer que tanto na escola a gente pode estar ficando mais burro e não sabe. Porque a gente acha que a gente é o máximo. Porque a gente tem o celular do último tipo. Tanto na igreja, a gente pode estar competindo no celular. Então eu gostaria de dizer, irmãos, jovens, vamos colocar diante de Deus para que a gente tenha uma visão dos outros, uns dos outros, de uma forma bonita, em que a gente ame uns aos outros, que nós tenhamos realmente este amor a Cristo e tenhamos não as nossas provocações de tecnologia, mas que sejamos realmente, para a glória de Deus, tendo uma visão espiritual cada dia melhor. Deus nos abençoe e nos ajude por isso, porque a sociedade é forte, o consumismo é forte, mas Deus pode nos ajudar para que a gente possa ver a palavra de Deus em primeiro lugar. Que a palavra de Deus seja regra de fé e prática para as nossas vidas no dia a dia. Amém?